寄ってらっしゃい見てらっしゃい闇芝居の時間だよ。 Olá, senhoras e gays do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiro recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação sempre para ver qual vídeo vocês vão querer. O Insta tem na descrição. E segundo recado, eu gravei uns vídeos sobre o Kim Il-sung e a Guerra das Coreias já. Vão estar aqui no card, eu recomendo que vejam antes desse vídeo. E eu vou deixar os outros comunistas aí também, como Pol Pot, Ho Chi Minh e etc. E hoje então nós vamos falar sobre Shin Man-ri. Perdoe se a pronúncia estiver errada. Ele foi um tanto quanto autoritário, dizemos assim, em relação à esquerda e os comunistas na Coreia do Sul. Mas sem enrolação, vamos direto para o vídeo, que o vídeo hoje pode estar meio longo. Shin Man-ri, ele nasceu dia 26 de março de 1875 e morreu dia 19 de julho de 1965. Ou seja, o cara durou uns 90 anos por aí. Ele inicialmente começou seus estudos em uma escola tradicional confucionista. Porém, um pouquinho depois, não muito longe, ele entrou para uma escola comum, onde ele começou a aprender idiomas diferentes, como o inglês e até mesmo política. Em 1896, ele virou um nacionalista e se converteu para o cristianismo. Nesse tempo, ele acabou encontrando um monte de jovens coreanos também que queriam a independência da Coreia, já que nesse tempo a Coreia ainda estava sob comando da dinastia Qing da China. Só que, obviamente, que isso não ia dar bom. Em 1898, ele foi preso e foi solto só em 1904, onde, em vez dele tentar ficar por lá, ele acaba indo para os Estados Unidos, mais precisamente para o Havaí. E em 1910 ele acabou voltando para a Coreia. Só que quando ele volta para a Coreia, com a expectativa de voltar para a Coreia, ele estava voltando para uma Coreia anexada ao Japão. Então não seria bem uma Coreia, seria um Japão, entre aspas. E ele, obviamente, não estava nada satisfeito com isso. Só que ele não conseguia esconder a insatisfação dele pelo domínio japonês sobre a Coreia. E para ele não ser preso de novo, ele novamente retorna ao Havaí, onde ele fica por mais 30 anos sendo um porta-voz da independência da Coreia por lá mesmo. E para ele tentar ganhar uma ajuda de algum país para ir lá e tirar a Coreia do Japão. Só que todas as coisas foram em vão, ele estava falando sozinho, ninguém queria escutar ele nem nada. Já em 1919 ele acaba sendo eleito de um recém-governo criado provisoriamente em Xangai e mudou-se para Xangai para tentar mudar as coisinhas da Coreia lá de Xangai mesmo. Só que ele acabou não conseguindo novamente e em 1925 ele acaba retornando para o Havaí. Esse cara realmente gosta do Havaí. Mas depois mudou-se para Washington DC e como estava estourando a Segunda Guerra e o Havaí tinha sido atacado, a Coreia estava em guerra, a China estava em guerra, ele preferiu ficar pelos Estados Unidos mesmo até terminar a Segunda Guerra ou dar mais uma calmadinha. Depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, ele acaba voltando para a Coreia. E sim, de fato, era uma Coreia. Mas ainda assim, tinha os seus probleminhas e tal. Mas como ele sempre foi envolvido em política e sempre teve uma voz ativa, então ele criou o partido dele, só que ele acabou tendo poderes um pouquinho ditatoriais e teve pouca tolerância aos seus partidos da oposição. Um exemplo é ele ter expurgado alguns membros da Assembleia Nacional que eram contra as ideias dele. Também banido o Partido Progressista Coreano, cujo líder Cho Bong-an, perdoe a pronúncia, foi executado por traição à pátria. Assim ele acabou controlando a Coreia do Sul por completo. E como esse cara estava enlouquecendo, estava executando quase todo mundo que era contra ele, estava ficando muito louco, alguns foram para o norte, obviamente. Que o norte também, com isso, deu a brecha de atacar a Coreia do Sul. Então, tem a guerra e tal. Só que ele chegou em um nível onde que ele queria que a ONU, as nações, todos os Estados Unidos, todo mundo que pudesse ajudar ele a tomar a Coreia. Para ele ia ficar muito grato. Tanto é que ele recusou várias negociações de paz entre o norte e o sul, várias propostas para tentar dar uma diminuída nos conflitos, nas tensões,
por causa que ele queria que o conflito se estendesse para que ele ganhasse e ele controlasse toda a Península Coreana. Obviamente, já chegamos à Guerra da Coreia, só que como eu fiz um vídeo à parte, vocês veem aí no card. Depois que a Guerra das Coreias acabou e ele ficou um pouco mais louco que isso, ele achava que todo mundo de esquerda e comunista era contra ele ou queria derrubar ele. Então ele teve uma solução simples, ele mandou executar todo mundo que fosse militante de esquerda, fosse comunista, militasse de alguma forma que ele entendesse que era um espião da Coreia do Norte ou que queria derrubar ele para transformar a Coreia em comunista, ele mandou matar. Isso deu um total de 200 mil pessoas mortas. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boulders League. Com isso, obviamente, todo tipo de mídia social, opinião pública caiu em cima dele e ele teve que deixar o poder. Mas como a Coreia do Sul é um país democrático, onde você pode eleger e reeleger as pessoas, ele se candidatou novamente e subiu ao poder novamente. Só que dessa vez descobriram que ele não subiu por mérito, subiu ao poder por fraudes. E isso obviamente não agradou ninguém. Tanto é que tiveram várias manifestações contra esse cara. Só que, ele não ia deixar barato. Então, sim, ficaram muitas vítimas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas mortas. E isso não ia ficar bem para a Coreia do Sul, na opinião da Coreia do Norte. Isso é um prato cheio para os comunistas apontarem que o capitalismo é ruim, essas coisas todas, que a influência americana não presta. E depois disso, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul obrigou a se renunciar do cargo de presidente do país da Coreia e ele se virar. Então depois disso ele acabou se exilando no Havaí novamente e ficou lá até morrer. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue lá no Insta, eu faço votação, vamos interagir melhor. Venham os vídeos aí, que em breve vai ter mais. Segunda-feira vai ter votação entre Camboja e Vietnã do Sul. Enfim, até semana que vem. Falou e fui.